transporte pirata não é exclusividade das vias terrestres brasileiras. O céu do Brasil também abriga aviões e helicópteros piratas. Existem no país cerca de 15 mil aeronaves, a grande maioria pequenas, da aviação geral ou particulares. A aviação comercial é bem controlada e a que menos apresenta acidentes. Mas muitas pequenas aeronaves escapam da fiscalização. O resultado é que nos últimos 8 anos foram registrados 963 acidentes, com 846 mortos. Isso nos números oficiais, a grande maioria com essas pequenas aeronaves. E a realidade pode ser pior, considerando o que acontece na Amazônia, por exemplo. Isso representa perigo no ar e perigo no chão. Bom, esse é o assunto de hoje. E para falar a respeito aqui no estúdio, Marcelo Lima, gerente de operações e gerente substituto de ação fiscal da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e Roberto Peterka, que é um perito em segurança de voo, que por 15 anos foi investigador do CENIPA. Marcelo, a gente viu aí a grande parte dos acidentes e muito piloto diz que nos tempos da aeronáutica havia uma fiscalização mais rigorosa. Parece que em tempos civis a fiscalização ficou mais suave, digamos assim. Como é que o senhor veria isso? Eu acho que a agência tem trabalhado, ela iniciou a sua existência em 2006 e ela tem feito o seu trabalho, tem se organizado para que os processos sejam feitos no ambiente civil, que é bem diferente do ambiente militar. Então foi todo um processo de melhoria dentro da agência para que a gente pudesse atuar de uma forma mais forte. Então teve sim um momento, 2006, 2007 até 2008, que houve uma mudança e um choque. E a percepção que ficou foi essa. Mas quando nós vemos nos números, a gente percebe que agora a fiscalização já está mais presente, a ANAC já fiscaliza de forma mais intensa e os números começam a cair. Essa curva ascendente de acidentes na aviação geral, ela já apresenta resultados decrescentes. Eu sei que o seu período de investigador no CENIPA deve ter lhe dado assim, uma bagagem muito grande para fazer uma comparação de outra época, da época dos militares na fiscalização e agora, que diferenças vê? Bom, veja bem, quando a gente fala em reduzir acidentes, você não pode pensar somente em fiscalização. Claro. Tá? Existe toda uma atitude, existe todo um trabalho por trás, porque não basta você saber se o piloto está cumprindo ou não. Isso é transgressão. Teve manutenção ou não? Isso é indisciplina. Tá? Você tem que conscientizar todo mundo. Essa conscientização, eu acho que nos últimos anos deixou a desejar. Quando veio a ANAC, houve um conflito entre a ANAC e o CENIPA, quem vai fazer o quê? E esse conflito veio perdurando e a prevenção propriamente dita foi deixada um pouco de lado. Quer dizer, alguém pega um avião pequeno lá no interior de São Paulo, vai para a Amazônia, ninguém fica sabendo. Ele pode até fazer isso, legalmente ele pode fazer isso. Ele não precisa nem se comunicar com ninguém, é uma das regras do voo visual, ele vai para lá e vai. E eu sei que a ANAC, por exemplo, ela sofre com o número de funcionários. Em 2006 eram 4 mil e tanto, contando os militares, isso. E foi 20% por mês foram sendo retirados. E não foram repostos esses. Tínhamos 2.200, né? 2.200 servidores ali já em 2006, já encerrando, já na transição. Hoje nós contamos com 1.500 servidores, considerando comissionados, servidores, terceirizados. E isso levou para que a agência fizesse uma melhoria de processos. A gente teve que se tornar mais eficiente, né, para fazer a mesma atividade com menos pessoas. Então, ser mais eficiente, reestruturar os processos. E a lei, ela traz para a ANAC, né, 1.755 cargos. Então a gente tem ocupado 65% desses cargos previstos em 2002. Então nós melhoramos os nossos processos, então isso levou um tempo, sim, para que a gente fosse mais eficiente e conseguisse. Mas, por exemplo, atuar. Falando de novo da hipótese de alguém pegar um avião e ir para a Amazônia, aí pousa numa pista lá, numa clareira que abriram, absolutamente clandestina, e alguém avisa a ANAC.
A ANAC tem condições de ir lá ou falta gente para fazer isso? Hoje nós já temos. Houve uma mudança na ANAC em 2012, que é uma mudança muito importante, que é o que eu acredito, né, que o colega colocou, que realmente a gente precisava atuar na conscientização. De nada adianta a fiscalização se as pessoas não têm consciência, não internalizam a necessidade da segurança. Então, hoje como é que nós fazemos? Em 2012 foi criada a Gerência Geral de Ação Fiscal, que um dos fatores importantes das responsabilidades dessa gerência é atuar nesses casos que o senhor colocou. Então, se tem uma denúncia, né, nós atuamos com inteligência, nós atuamos em cooperação com a Polícia Federal, com a ABIN, nós atuamos na fiscalização e a ANAC se tornou descentralizada. Então, hoje nós estamos em 22 locais. É só fazer uma comparação, em 2006, o DAC estava em 7, e nós optamos por estar em 22. Então a gente está tentando ficar mais presente e aí nesse caso nós fazemos uma apuração dessa denúncia. Então essas fiscalizações, elas são a partir de rampa, fiscalização de rampa, a gente verifica a situação e a conformidade da aeronave, os fiscais fazem algumas blitz, a gente pode colocar dessa forma, ou por denúncias, como o senhor colocou. Nós vamos preparar uma ação de inteligência organizada com outros órgãos, Receita Federal, Polícia Federal, e nós vamos no local. Eu acho que ainda falta bastante coisa para fazer. Eu vejo a ANAC muito atuante nos grandes aeroportos onde você tem aviação comercial. Onde está o público, onde está o passageiro que vai fazer a reclamação e tudo. Mas naqueles onde aeroportos... é mais fácil porque está tudo institucionalizado, não tem nada clandestino ali, do modo geral. Exato, mas naqueles aeroportos pequenos, onde é só aviação pequena que opera, a ANAC retirou aquelas chamadas seção de aviação civil, tá? E priorizou a grande aviação. Isso. Tá? E a aviação pequena ainda falta alguma ação maior, e não só de fiscalização. Tá? Falta justamente essa parte da conscientização, da prevenção dos acidentes. Tem manutenção, a gente mostra, né? Já foi mostrado numa reportagem no Fantástico, manutenção de qualquer jeito, em oficina de automóvel, o sujeito esqueceu um alicate dentro do motor, provocou lá um corte de combustível e o avião caiu. Né? Isso no século passado, né, no milênio passado, na década de 50, 60, 70, que não existia uma fiscalização maior, era desse jeito. Aliás, para falar em século passado, nós estamos na presença aqui do Roberto, que reconstruiu o 14 bis do Santos Dumont e o fez voar lá em Paris, numa comemoração. Tivemos eu e um outro colega, participamos, nossos dois fomos voar lá para provar que Santos Dumont é o pai da aviação. Aí vieram os americanos com o avião dos irmãos Wright e não conseguiram comprovar. Vejam só. Bom, eu queria mostrar os números para a gente ver o tamanhão que é essa questão aqui no Brasil. Nós já temos a segunda maior frota do mundo, embora muito distante da primeira, que é a americana. Mas vejam só como a frota se multiplicou, né? Por 2. De 2004 a 2014, em 10 anos, dobrou de tamanho. Perfeito. Né? 21. Isso aí é o registrado, né? Bom, tem de um lado avião que está todo destruído, não deram baixa, mas de outro lado deve ter a aeronave absolutamente clandestina por aí. A gente acredita que esse número seja baixo, né? Porque você tem todo um processo de aquisição de aeronaves, não é um item muito barato, mas há sim essa possibilidade. O sujeito que vem do Peru, vem da Essa Bolívia... importação é monitorada pela Receita Federal, pela Polícia Federal, nós temos um controle, né? Ele precisa pedir uma autorização de importação, então há um controle bem interessante sobre isso. E nos últimos anos teve um crescimento de quase 50% do número de aeronaves, né? Então hoje nós somos a segunda maior frota de aeronaves do mundo. Isso nos deixa uma posição realmente de... Se bem que a primeira é 10 vezes isso aí, né? Exatamente, estamos ainda longe dos Estados Unidos, sim. Mas é um número de orgulho para a gente, né? Estamos muito bem. Agora, a gente tem estrutura para cuidar disso tudo? Eu acho que ainda não. Eu acho que nós precisamos melhorar bastante. Agora, para você ter uma ideia, cada item do PIB, né, o setor da aviação, a indústria aeronáutica, cresce 3 vezes o que cresce a nossa indústria como um todo. Né? E precisa melhorar? Precisa. Lógico que precisa. Nós não podemos dizer que nós estamos bem. Aeronáutica, a Embraer, que é um orgulho nosso. Né? A aeronáutica, a Embraer, que é um orgulho nosso, é uma empresa, a terceira do mundo. Quer dizer, não é uma qualquer. Nós somos um país que merecemos ser respeitados no campo da aviação. Agora, precisamos criar
mais segurança, precisamos. Nós não estamos fora do nível mundial. Perfeito. Tá? Mas quando a gente trabalha em segurança, uma vida que se salva já é um... E o que está voando lá em cima pode inclusive, significar a segurança dos que estão lá em cima, mas também dos que estão cá embaixo, porque a gravidade atrai, né? Exato, porque lá não tem acostamento. Eu concordo com o colega, eu acredito que nós hoje temos números bons, a gente sempre tem que buscar melhorar. Na aviação, você nunca vai chegar à perfeição. Então, uma vida é sempre uma vida e a gente sempre busca melhorar. E uma cultura de segurança, ela não se implementa de uma hora para outra. É um trabalho árduo, muitas vezes invisível, né, de você levar até os pilotos que eles precisam ter a cultura da segurança. Isso é importante, isso é interagência. Né? Não é uma agência só, são várias agências. O CENIPA tem um trabalho importante de conscientização, ciclo de palestras, a ANAC tem todo um trabalho, um programa anual de palestras também para os pilotos. Então eu concordo quando não é só fiscalização, mas muito sim de prevenção. Nós temos um sistema hoje que é bem interessante, o Decerta, né? Que o Decerta, ele previne, ele tem nos aeroportos controlados um sistema de prevenção fantástico, que a aeronave não consegue decolar, o plano de voo dela não é autorizado se o piloto nem a aeronave estiverem regular. Então isso já começa a dar uma sensação de segurança e das pessoas se sentirem fiscalizadas. Um item que ele não é quantificável, mas ele é bem interessante da gente colocar, fizemos 5 operações voo seguro, desde a criação da GGAF, né, com o DCEA, grande parceiro nosso, DCEA, a gente fiscaliza não só a segurança, mas o próprio tráfego aéreo. Se as pessoas estão cumprindo as regras de tráfego aéreo. Junto também com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a ABIN, e no início os pilotos se sentiam constrangidos na fiscalização. Eles, poxa, mas por que vocês estão nos fiscalizando? E hoje a reação que nós temos é diferente. Operadores dizendo, nossa, mas os senhores ainda não vieram na nossa região. Nós queremos ter essa fiscalização. Então esse é um trabalho de formiguinha que eu acredito que vem andando bem. Agora, Roberto, um avião pode decolar estando desligado o gravador de voz da caixa preta? Agora essa resposta para logo depois dos nossos comerciais. A gente já volta. Voltamos a discutir a segurança aérea no Brasil. Eu perguntava a você, Roberto, se pode um avião, um táxi aéreo com a capacidade que tem um Citation Excel, decolar sem o gravador de voz ligado? Veja bem, em princípio, você tem a obrigatoriedade de ter uma lista de equipamento mínimo que o avião tem que ter, tem que obter a aprovação da ANAC para que faça isso. O operador tem que se manifestar. Por que isso daí? Senão, qualquer coisinha que tiver no avião, o avião tem que ficar parado. Então, esse chamado MEL, Minimum Equipment List, ou lista mínima de equipamentos, quando, no caso de você tiver duas caixas pretas, o FDR e o CVR, você pode operar com um inoperante, mas por um período pequeno. Você tem períodos de 24 horas, 8 dias, 12 dias e até 30 dias. Então vai depender muito se ele tem essa autorização de MEL, senão ele não pode voar com ele desligado. Perfeito. No caso o CVR, né, sem autorização. CVR é o gravador de voz. É o gravador de voz. Voice Recorder. Isso, Cockpit Voice Recorder. O piloto ele tem a obrigação de checar sempre antes de cada táxi se o CVR está funcionando. Ele faz um check. Eu queria fazer uma comparação dos números ainda da aviação no Brasil, os números do táxi aéreo e aviação regular, né, o número dos aviões privados, aviação regular, que inclui aí a aviação comercial, mais o táxi aéreo, ou seja, o uso comercial 2.277, os aviões privados um grande número, e nessas outras categorias eu acho que está a aviação agrícola, por exemplo. Exatamente, experimental e todos e assimilados. Serviço aéreo especializado, aerofotogrametria. Até balões, né, estão aí. Balões é a parte. Exato, não estariam considerados. Bom, mas enfim, a gente vê aí que a grande maioria são aviões privados, né? E parece que a grande maioria acontece com aviões privados, os acidentes, e me dizem os pilotos, no Pará. Seria isso? Os acidentes que nós temos registrados no ano de 2014, os principais têm acontecido no sul, muito da aviação agrícola, mas os acidentes fatais sim, estão concentrados no norte.
Então existe essa diferenciação. Em que há menos fiscalização, talvez, mais... Eu acho difícil a gente criar uma correlação direta entre a falta de fiscalização, muito mais a cultura mesmo da segurança, né? Que acho que o nosso colega colocou, é mais amplo do que só uma causa. Eu já viajei para garimpo com um avião amarrado a arame, né? Eu não sei se o piloto tinha brevet, e levávamos latas e latas de combustível para o garimpo, dentro da cabina. Que é um artigo perigoso que é proibido de ser transportado. E pousou numa pista onde eu não conseguiria andar de bicicleta. Então, veja bem, a fiscalização ela é importante. Só que quando a gente fala em prevenção, vai muito além. Com certeza. Né? E é isso que eu acho que nos últimos anos faltou um pouco. Faltou essa dedicação, esse olhar para a aviação geral. Nós temos em São Paulo, o maior número de acidentes era porque até a década de 1990, 45% a 50% dos aviões da frota nacional passavam por São Paulo. Então, os números eram maiores em São Paulo por causa disso. Mas eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com isso na década de 80, era São Paulo, Mato Grosso, nós tínhamos lá 140 acidentes. Quando eu me aposentei em 1995, na nossa região tinha apenas 80. Vamos ver os números brasileiros aí da evolução dos acidentes. Acidentes e aquilo que a ANAC classifica também de incidente, que é quando acontece, onde há um acontecimento aéreo em que não há vítimas. 2010 eram 150, 170, 171, e 2013 até agora, até 31 de julho, já foram 228. Não, esse é 2013, não 2014. Desculpa. Isso. Agora em 2013. Isso. Então a gente pode perceber uma curva ascendente nos acidentes, né, nos incidentes. Se você pegar também os acidentes fatais, ele também vai estar ascendente. E 2013... Um incidente, eu diria, um avião bateu na cauda do outro no estacionamento do aeroporto, isso foi um incidente. Estourou um pneu no Estourou um pneu. Saiu da pista. Agora o avião caiu. É um acidente. É um acidente. É a destruição. Ou alguém que estava caminhando, o tratorista que passou perto da hélice de um avião e teve a cabeça atingida, aí, isso é um acidente. Nem sempre. Vai depender Nem sempre. Porque o acidente, para a investigação, para você descobrir quais os fatores contribuintes, ele tem que ter a intenção de estar voando. Ah, sim. Tá? Perfeito. Então ele tem que estar com a intenção de fazer um voo, com a intenção de voar. Aí caracteriza-se um acidente. Se ele estiver checando o motor, se ele estiver, vai ser um incidente, mesmo que seja uma vítima fatal. Agora a gente vê esses números, 963 nos últimos 8 anos, acidentes aéreos, 846 mortos. A maior parte desses acidentes foram com aviação pequena, né? Com aviões pequenos, embora... Mas a fatalidade é dos aviões grandes. Pois é, lá em Congonhas, por exemplo. Exato. Se eu pegar os a números... colisão em voo de um Legacy... São 2 aí que levaram muita gente. Foram 154, com mais 189, com mais um outro de 96, mas isso daí está fora da estatística, tá? Mas só esses 2 já foram 400 e poucos. E foi um choque, no caso do avião da Gol, na Amazônia, foi um choque com um avião menor, né? Um avião menor, um Legacy. Agora, é importante, se o senhor pegar os números de 2012 para 2013, a gente percebe já uma tendência de queda. Isso é muito importante, que é o trabalho de trazer a cultura da segurança. Então, em 2013, nós já temos uma queda no número de acidentes, em torno de 9%, e 15% nos acidentes fatais. E se você pegar 2014, continua-se a tendência de queda. O ano ainda não fechou, né? Então a gente não consegue lá colocar, no início do programa, mas a tendência é em queda também. Eu falei em transporte pirata. Tem muito disso. O sujeito não é registrado como táxi aéreo, né? Nem como táxi, como transporte médico. É usado como transporte médico. Aí carona, entre aspas. Eu te dou carona por R$1.000, te levo para tal lugar.
Como é que se coíbe isso? Essa fiscalização não é fácil. O táxi aéreo clandestino é uma fiscalização muito complexa, né? A gente estava até conversando sobre isso. Envolve também conscientização do próprio passageiro, e eu acho que a gente tem trabalhado forte nisso. Aí a fiscalização tem um papel preponderante, talvez, mas o passageiro, sim, ele é o maior fiscal da lei. Então, se a gente for pegar de 2012 para 2013, o número de acidentes no táxi aéreo reduziu 29%. Vou mostrar o 0800 da ANAC, para o caso do passageiro quiser denunciar uma irregularidade. 0800 725 4445. Perfeito. E ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português, inglês e espanhol. O passageiro ele pode denunciar, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia e pode também questionar da regularidade de algum táxi aéreo. Então é importante que o passageiro, antes de tomar o serviço de táxi aéreo, entre no site da ANAC e verifique. Lá no site tem a lista das operadoras. E quando a gente vê uma maluquice de um piloto exibicionista sobre a areia da praia ou fazendo também rasante... Também tem. É um louco. Quer dizer, está colocando em risco a vida dele e de outros que estão no solo ali. Entendeu? E eu acho que com esse táxi aéreo clandestino há que se ressaltar... Avião e helicóptero, não vamos deixar o helicóptero fora também. Não, avião e helicóptero, nós estamos falando em avião, helicóptero e tudo. E no caso do táxi aéreo clandestino, o passageiro, as pessoas, às vezes, eles não sabem, por falta de informação... E tem uma premência, uma urgência, por isso que está procurando avião. O que é táxi aéreo, não. E os táxis aéreos têm escrito, é obrigatório que eles vá escrito, táxi aéreo. Mas visível na neve. E o táxi aéreo... Podem, mas aí já fica mais fácil de você pegá-lo na fiscalização. Então eles não querem pintar. Então veja bem, porque o táxi aéreo, ele tem a mesma exigência, o treinamento de piloto, os manuais, a operação de uma empresa grande. Perfeito. Então, a segurança do passageiro está nisso, porque é um serviço público, concessão de serviço público, e que é exigido que esteja tudo dentro da lei, que é exigido treinamento anual para o piloto, que é exigido treinamento de simulador, que é exigido tudo, o que não é exigido num avião. Pois é. Privado, né? O nível de segurança é muito mais alto, a certificação da aeronave, a manutenção, o acompanhamento é muito mais como no chão, e mais ainda que no chão, no ar, é muito mais garantia de segurança o cumprimento da lei. Muito obrigado, nosso tempo se esgotou. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaglobonews.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.